Como criar um pop-up duplo no Power Apps? Como é que eu faço para ter um pop-up aonde eu vou saber se eu cliquei no botão para fazer uma exclusão ou se eu cliquei no botão para fazer uma atualização? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender o objetivo do vídeo de hoje. Eu estou aqui com o aplicativo do Power Apps já em execução. Eu tenho aqui uma gallery, onde eu tenho dois ícones. Eu tenho essa lixeira e tenho esse joinha. Eu já lhe ensinei na aula passada a criar um pop-up. E o que seria isso? É isso daqui, essa janelinha de confirmação. Ou seja, antes de fazer uma determinada ação, primeiro ele vai me fazer uma pergunta. Então aqui, você deseja excluir o registro? Se eu clicar no excluir, ele vai excluir. Se eu clicar no cancelar, ele vai cancelar a operação. Então, quando eu clico na lixeira, antes eu tenho essa confirmação. Se eu clicar no joinha, repara que ele já vai fazer uma ação pré-definida, sem me perguntar antes. E aí eu lhe pergunto, se eu quisesse criar também um pop-up para esse joinha, me perguntando se eu realmente quero atualizar o registro, sim ou não, antes dele já atualizar de forma automática. Como é que eu faço isso? Eu preciso criar um pop-up tanto para o ícone do excluir como para o ícone de atualizar? Eu já lhe adianto que não, basta utilizar um único pop-up tanto para a operação de excluir como para a operação de atualizar. E agora você deve estar se perguntando como fazer isso. Então vamos aprender agora passo a passo. Eu vou só atualizar normalmente esse registro, só para que a gente possa ter aqui registro para fazer exemplos. Então é bem simples o processo, só vai requerer um pouquinho da sua atenção. Então como é que a gente vai fazer aqui? Repare, eu vou fechar essa pré-visualização. Só vamos entender aqui rapidamente como é que eu chamo aquele pop-up. Então aqui no ícone da lixeira, repare que eu tenho uma variável aqui chamada VaPopUp. Eu estou utilizando aqui o comando updateContext e aqui eu estou passando o valor true para VaPopUp. Esse VaPopUp é uma variável e eu estou utilizando essa variável na propriedade visível daquela tela que sobrepõe essa tela. Repare, eu vou clicar aqui no ícone da lixeira, vou fechar aqui a pré-visualização, eu vou selecionar aqui essa tela e observe que na propriedade visível dela, ela está recebendo quem? VaPopUp. Ou seja, o VaPopUp, quando eu clico no ícone da lixeira, lembre-se que ele recebe o valor true, ou seja, aqui eu estou passando o valor true para a propriedade visível dessa tela. Quando eu passo esse valor true, eu quero que essa tela fique visível. Então é dessa forma que eu estou falando para o Power Apps que eu quero que essa tela do pop-up fique visível. Entendeu a lógica? Se você entendeu, eu vou utilizar um pouco dessa lógica para chamar também esse mesmo pop-up quando eu clico no joinha. Vamos entender na prática. Eu vou clicar aqui no cancelar. Vou fechar aqui a pré-visualização. Então, repare, eu vou utilizar esse mesmo comando, muita atenção aqui, vou utilizar esse mesmo comando, vou aqui no joinha. Repare que eu não vou mais querer executar essa ação. Eu só vou usar essa ação depois que eu confirmar lá através do pop-up que eu quero fazer a atualização do registro. Então, eu vou colar aqui o comando, Então, vamos entender agora o que vai acontecer. Se eu clicar agora nesse joinha, ele também chama o pop-up. Se eu clicar na lixeira, ele chama o pop-up. Se eu clicar no joinha, ele chama o mesmo pop-up. Só que se você reparar, esse texto aqui não está mudando. O texto aqui do botão excluir não muda. Repare, excluir, você deseja excluir o registro? Se eu clicar no joinha, você deseja excluir o registro, você... e está aqui o botão excluir. Como é que eu vou fazer para mudar tanto esse texto como esse texto do botão? Então, para isso, a gente vai passar valores para uma outra variável. Repare, selecionei a lixeira. Aqui abaixo, eu vou estar setando uma variável. Aqui eu posso dar qualquer nome a ela. Vou chamar ela de VaPopUp. Como eu já tenho VaPopUp aqui em cima, eu vou colocar o valor 2, só para diferenciar.
Vou colocar ponto e vírgula e vou passar aqui um texto, ó. Observe, ó. Eu vou chamar de lixeira, já que é um ícone de lixeira aqui, ó. Eu poderia dar um outro nome, tá? Eu estou utilizando esse nome apenas para ficar intuitivo. E fecho com parênteses, somente isso, ó. O que é que eu quero que você entenda? Se eu clicar nesse ícone de lixeira, a minha variável pop-up 2 vai assumir o texto lixeira. Tá entendendo a lógica? Eu vou copiar esse comando. Se eu clicar no joinha, o que é que eu quero que aconteça? Repare, ó. A var.pop 2, que é a mesma variável que eu utilizei aqui para a lixeira, eu quero que ela assuma o texto joinha. Tá entendendo a minha lógica? Se eu clicar na lixeira, var.pop 2 vai assumir o texto lixeira. Se eu clicar no joinha, o var.pop 2 vai assumir o texto joinha. Então, dessa forma, eu vou conseguir manipular isso e falar para o Power Apps se eu cliquei na lixeira ou se eu cliquei no joinha. O que eu vou fazer agora? Ó? Muita atenção. Eu vou executar esse comando. Vamos clicar aqui. E agora vamos alterar esses textos. Ó, tanto esse como esse texto do botão. Então agora é bem simples. Ó. Observe que eu vou selecionar o botão. Eu estou aqui na propriedade texto. Está aqui o texto, ó, excluir. Então agora eu vou fazer esse texto aqui mudar de acordo com se eu cliquei no joinha ou se eu cliquei na lixeira. Eu poderia utilizar um if, mas aqui eu vou utilizar uma estrutura chamada switch, que ela é muito semelhante à estrutura select case lá no VBA. Então aqui, ó, observe, ó, eu vou chamar a nossa variável var popup 2 ponto e vírgula, e aqui repare a estrutura, ó. Eu estou passando aqui, ó, o valor de alternância, que é a nossa variável, o valor de correspondência e o resultado. Então aqui, ó, se por acaso var popup 2 for lixeira, ou seja, se eu cliquei no ícone da lixeira, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero mudar esse texto. Então, eu quero que esse texto no botão seja o texto excluir. Se eu cliquei no joinha, ele não vai trazer o texto excluir, ele vai trazer o texto atualizar. Ó. Fecho com as coisas duplas e fecho com o parênteses. Ó. Observe que trouxe aqui o texto excluir. Vamos só fazer rapidamente um teste. Ó. Vou clicar aqui no cancelar. Se eu clicar no joinha, trouxe o texto atualizar. Ó. Ou seja, o nosso pop-up está conseguindo identificar se eu cliquei no joinha ou na lixeira. Ó. Mais uma vez, ó. Cliquei na lixeira, trouxe o texto excluir. Se eu clicar no joinha, trouxe o texto atualizar. É a mesma lógica que eu vou utilizar para essa mensagem. Ó. Então vamos lá. Ó. Eu posso aproveitar essa estrutura, copiar, para a gente ganhar tempo. Vou selecionar esse texto, eu estou aqui na sua propriedade texto. Eu vou deixar aqui comentado, ó, e vamos alterar agora de forma dinâmica. Ó. Então aqui observe que já mudou o texto. Aqui eu vou colocar um outro texto mais intuitivo. Ó. Por exemplo, ó, você deseja excluir o registro. E aqui, você deseja atualizar o registro. Então, vamos fazer aqui rapidamente o texto, um teste. Ó. Vou executar, vou clicar no cancelar. Então, vou clicar primeiro aqui na lixeira. Repare, ó, você deseja excluir o registro e está aqui o texto excluir no botão. Se eu clicar no joinha, você deseja atualizar o registro e está aqui o texto a atualizar. E agora vem a velha pergunta. Se eu clicar no botão, nesse botão que está com o texto a atualizar, o que é que vai acontecer? Vamos ver só o seguinte, por trás dele. Ó, qual é o comando que tem por trás desse botão? Nesse momento, quando eu clico nesse botão, ao selecionar aqui a propriedade onSelect, ó, deixa eu digitar aqui, ó, onSelect, vou dar aqui um tab, repare que ele tem apenas um único comando, ó. Ou seja, tanto faz eu clicar na lixeira como eu clicar no joinha, embora esteja mudando esses textos, ele só vai fazer uma operação, que é a operação de excluir. Então, para que eu possa fazer uma operação de ou excluir ou de atualizar, eu vou deixar para o próximo vídeo, até para ver se você tem interesse realmente de aprender. E para que eu possa fazer isso, eu preciso muito do seu gostei. Eu estou sentindo falta do gostei de vocês, até para entender que vocês querem aprender Power Apps. Então comenta aqui e deixa o seu gostei e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.